Olá, habitantes do Terra, eu sou Luiz Abel Jornaleiro, num vídeo de novidades, a fina flor de dezembro. Pessoal, chegou uma enxurrada de capa dura, um melhor do que o outro, e eu vou ter que falar de todos que chegaram na loja, que nós temos disponíveis para vender na loja, e vou falar também um pouquinho da história de cada um deles, para que vocês tenham uma noção da fina flor que chegou aqui, começando pesado, Poder Supremo da linha Max que saiu em capa dura pela Panini Books. Isso aqui, esse material eu já tinha feito um vídeo anteriormente, falando, né, sobre ele, inclusive tinha as duas edições roots ali da minha coleção, falando um pouco sobre o Poder Supremo, e o vídeo até teve bastante view, foi bem bacana, teve uma interatividade bacana do público ali. Cara, assim, ó, o que eu vou falar um pouquinho sobre o Poder Supremo para vocês terem uma noção do peso e do impacto que essa obra teve no mercado do quadrinho e principalmente no título Marvel Max. Poder Supremo foi escrito pelo J.M. Straczynski, um grande escritor, um cara que eu admiro pra caramba, e foi desenhado pelo Gary Frank. Esse material conta a história do Hyperion, né? Conta a história do que seria, na verdade, uma espécie de releitura do Esquadrão Supremo da Marvel, e conta a história do Hyperion, que é uma espécie de super-homem, assim, do Esquadrão Supremo. Eu acho, assim, ó, trocando em miúdos e sendo bem direto, que o Poder Supremo ele é, na minha visão, uma releitura da Liga da Justiça. O que o Straczynski fez foi uma homenagem à Liga da Justiça, mas no padrão Marvel e num padrão bem mais adulto. Poder Supremo ele mostra a chegada do Hyperion aqui, mostra quais os efeitos que essa chegada tem e todo o impacto que a chegada do personagem causa não só no mundo, mas em outras pessoas que eram pessoas comuns que acabaram se tornando super seres. Não deixa de ser uma homenagem à Era de Ouro do Superman. Quando o Superman surgiu, em contrapartida veio grandes super-heróis depois disso, porque ele foi o boom, ele foi o impacto inicial. Então o Poder Supremo fala disso. Claro, eu conversando com vocês e passando esses dados aqui, parece uma coisa meio simplória, mas não. A narrativa do Straczynski é fenomenal. A arte do Gary Frank é sublime. Esse é um dos melhores materiais que a Marvel Max produziu, disparado, assim, junto com Punisher Max e uma série de excelentes histórias que teve nesse mix, que foram 81 edições da Marvel Max. Então, pessoal, assim, ó, se tiver a oportunidade de comprar Poder Supremo, comprem, porque eu vejo, né, inclusive conversando com o diretor, uma enxurrada de lançamentos que saíram dentro da Marvel Max em capa dura, e esse é um dos pontapés iniciais. Já tinha saído o Capuz, que é um material que tinha sido publicado na Marvel Max, mas acredito que não tenha o gabarito do Poder Supremo. Então, se tiver oportunidade, compre. Isso aqui é fenomenal. Homem-Aranha Superior, Nação Duende, né, cara, pro pessoal que não sabe, já dá segmento, acho que finaliza a coleção do Homem-Aranha Superior, que saiu no formato mensal, né, que foi aquela fase em que o Homem-Aranha e o Octopus trocam de corpo e tal, que é uma fase que divide opiniões. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? Isso aí vai do gosto de cada um. A Arlequina, beijinho, beijinho, tiro e facada, da Amanda Conner e do Jimmy Palmiotti, isso aqui é bacana. A Arlequina, pra quem não sabe, ela foi criada no desenho do Batman Animated Series, do Bruce Timm e do Paul Dini, e depois implementada no quadrinho, levaram a personagem para o quadrinho. A popularidade da personagem foi tão grande como uma sidekick do Coringa, uma sidekick feminina do Coringa, que ela ganhou as páginas dos quadrinhos, ela foi inserida no universo DC. Então, cara, a Arlequina sempre é a garantia de uma leitura divertida. Isso aqui é a fina flor, Demolidor, Amor e Guerra, do mestre Frank Miller e do Bill Sienkiewicz. Alguns chamam de Bill Sienkiewicz, outros chamam de Bill 520. Mas, trocando em miúdos, esse material foi lançado muitos e muitos anos atrás, lá numa terra distante chamada Abril Jovem, que foi a graphic novel número 2, que saiu aqui no Brasil. Depois eles tinham lançado, a primeira foi O Conflito de uma Raça, e o volume 2 foi Demolidor, Amor e Guerra, do Frank Miller. Eu vou fazer um videozinho depois explicando para vocês onde essa história do Demolidor se encaixa na cronologia que o Frank Miller escreveu. Mas eu vou dar uma pequena palhinha do que é esse material, do que é o material do Amor e Guerra. O Amor e Guerra se trata do Wilson Fisk, né, que é o rei do crime, tentando curar a Vanessa, que é o amor da vida dele, né, cara, a esposa dele, a mulher que ele ama. E para isso acontecer, ele utiliza de meios bem escusos e bem duvidosos para fazer com que ela volte a ser uma pessoa normal. Infelizmente ela está sofrendo de um estado catatônico, não vou dar mais spoilers, mas ela está sofrendo de um estado catatônico devido a um acontecimento no passado, e ele está tentando fazer com que ela saia desse estado catatônico. Ele utiliza de meios bem escusos para isso. É aí que entra o Demolidor. Para quem curte a arte do Sienkiewicz, essa HQ é um prato cheio, essa graphic novel com acabamento excelente que a Panini deu e com um valor excelente. Por favor, continue assim, porque o valor ficou fenomenal, todos agradeceram.
é genial, porque a arte do 5 Weeks, para quem não sabe, é uma arte toda aquarelada, ele tem todo um trabalho de aquarela, ele faz um trabalho de colagem, e aqui ele caprichou. Mas tu tem que curtir a arte do 5 Weeks. Se tu não é acostumado com a arte do cara, tu vai estranhar, porque a arte dele não é um quadrinho convencional, ele é um quadrinho, uma obra de arte, cada página é uma tela, então é um material fenomenal. Depois eu vou fazer um videozinho só falando da história e onde ela se encaixa dentro da cronologia do Demolidor, mas por favor comprem isso aqui, precisa estar na coleção de vocês. Ah, não, eu vou deixar esse aqui, é o suco da goiabada, vou deixar por último, mas vou falar do Sandman, Prelúdio, edição definitiva. Você pensa, poxa, eu comprei os 3 capas duras, Abel, e agora eles lançaram a edição definitiva, qual é a diferença? Os extras. Os extras são fenomenais, não é papo de vendedor, pessoal, por favor, não me levem a mal. Os extras são muito bons. Tem todo o trabalho e o processo criativo, vou mostrar umas páginas aqui se eu conseguir, tem todo o trabalho e o processo criativo, não quero dar spoiler aqui, do Neil Gaiman, tá? Do J.H. Williams III, que foi o desenhista dessa obra-prima, e do colorista. Aqui tem umas notinhas, ó, deixa eu ver se eu acho aqui que é pra... Ah, perfeito. Aqui tem umas notinhas de produção do Gaiman e algumas coisas que eles fizeram durante... Tá bom assim, diretor? Fechou? Um pouquinho mais, um pouquinho mais? Aí, fechou. Tá legal. Tem umas notinhas e umas coisas bem legais. Eu vou passar mais umas outras partes para vocês terem uma noção de como foi o processo criativo desse material aqui, ó. Cara, olha só, isso aqui é fenomenal. Vou virar aqui com todo amor e carinho. Olha só, tá legal aí? Uma arte em preto e branco, né, cara, do mestre aqui, do grande... Essa aqui, cara, assim, ó, deixa eu ver se eu acho, eu quero mostrar aqui, ó, o processo criativo do David Stewart, que é o colorista, como foi todo o processo criativo dele. Então, a HQ tem uma série de páginas mostrando o processo criativo do Gaiman, do David Stewart e do J.H. Williams III. E para fechar com chave de ouro aqui, ó, tem toda, mostrar uma páginazinha para o vídeo não ficar muito longo, ó. O processo criativo, desde o conceito inicial da arte até o conceito final da colorização. Cara, para quem curte isso daí, geralmente quando eu converso com o pessoal que vai comprar material que tem extra, é que nem tu comprar um DVD duplo. Ele vem com um DVD de bônus e que explica todo como funcionou todo o trabalho, é um bônus. Aqui mesma coisa, ó, tem todas as capas internas, tem aqui, ó. As capas que saíram no Prelúdio, todas estão aqui. Cara, eu achei que foi um material muito legal. E pelo valor que eles cobraram na edição definitiva, pessoal, tá mais barato que comprar as três separadas, tá? Então, não fiquem brabos com a Panini. O que a Panini faz é para ajudar os colecionadores e para me ajudar também, porque eu não fiquei com as 3 edições e vou ficar com a definitiva. Do Danilo Beruti, Samurai Shiro. Cara, esse material aqui, eu vi alguns desenhos disso, eu não consegui ler a HQ física ainda, mas eu vi alguns desenhos do Beruti aqui, cara, estão muito legais. Ó, a visão que eu tenho do Beruti é do Astronauta Magnetar, mas a arte dele em preto e branco eu gostei bastante, mas eu confesso que eu ainda não li pra ver como é que tá o roteiro, mas sei que o roteiro envolve Yakuza, crime organizado e tal, e saiu pela Darkseid, né, cara? O acabamento é fenomenal, a Darkseid tem feito um trabalho fenomenal. E o suco da goiabada, gurizada, isso aqui é, pra quem não sabe, na minha humilde opinião, o que eu chamo de um clássico do arroz com feijão. O que é um clássico do arroz com feijão? O clássico do arroz com feijão é aquele material, deixa eu tirar aqui para não atrapalhar, um clássico do arroz com feijão é aquele material que ele não ganhou Eisner, que ele não é consagrado, ele é o quê? A leitura divertida, aquela leitura que é boa do cara fazer, aquele quadrinho que é bom de tu ler, que é divertido, ele te traz diversão, te traz emoção. Batman vs Predador saiu, acho que no início da década de 90 e foi se estendendo por toda a década de 90 com todos os encontros. E essa edição da Panini tem os 3 encontros do personagem, né? O primeiro encontro foi roteirizado pelo Dave Gibbons e desenhado pelo Andy Kubert, excepcional. O segundo foi do Paul Gulacy, do Doug Mahnke também, que foi muito legal, que saíram 4 edições naquela época. E o terceiro foi feito com o desenho do Damádio, né, cara, que é um desenhista brasileiro muito bom, e com o roteiro do Chuck Dixon. Cara, falar do Batman vs Predador é voltar à minha infância do colecionismo, porque eu comecei a colecionar Batman, uma das primeiras coisas que eu comprei, assim, depois que eu comecei a colecionar pra valer, em sebos e lojas e bancas de revista na época, não tinha loja especializada aqui, foi o Batman vs Predador. Isso aqui é muito legal. Isso aqui é aquele encontro do cinema com o quadrinho que deu certo, que foi bem feito. Porque quando os quadrinhos, uma coisa muito comum que acontece, que quando acontece um primeiro encontro, é muito bom. Geralmente o segundo, o terceiro, ou tanto faz no cinema ou nos quadrinhos, quando tem sequências, a tendência é a qualidade cair. E no Batman vs Predador foi exatamente o oposto. O roteiro foi só melhorando. O primeiro um bom encontro, uma coisa legal. O segundo foi excelente pelos elementos que o Paul Gulacy e o Doug Mahnke colocaram ali. O terceiro, que teve o roteiro do Chuck Dixon e do Damádio, foi excepcional, foi muito legal, porque eles explicam por que os predadores aparecem no terceiro encontro. Porque no primeiro ali, tudo que você vai entender, os predadores não vão voltar mais. Mas o segundo explica o porquê que tem um segundo encontro
ontem o terceiro também. Então é um arroz com feijão bem feitinho, bem amarradinho e muito bom, tá? Desculpa, me emocionei falando porque isso aqui realmente para mim é uma viagem no tempo, tá? Esses são os materiais capas duras que chegaram na loja, tá? Nos sigam nas redes sociais, se inscrevam no canal e compre aqui na loja que esses materiais são bala. Essa é uma dica do jornaleiro, tá? Se inscreva no canalzinho, tô com o sininho, um vídeo novo chegando para vocês. Abração do jornaleiro e até mais.